E aí, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito triste, né? Enquanto eu me arrumei para trabalhar, infelizmente ontem eu recebi a notícia que um parente do meu marido tirou a própria vida. E eu fiquei muito chateada, eu fiquei pensando, né? Porque a gente tá falhando como sociedade. É assim que eu me sinto toda vez que eu vejo a notícia de alguém tirando a própria vida, né? E aí, eu sei que o ChatGPT, ele não tem as respostas exatas, né? Não dá pra confiar, tô passando hidratante. Não dá pra confiar nele assim, pra ter resposta 100%, né? Mas sobre algumas questões filosóficas, até pra desabafar mesmo, eu gosto de digitar ali. E às vezes ajuda, sabe? E ontem eu falei sobre isso, digitei sobre isso, né? Ajeitar a câmera aqui com o ChatGPT e eu achei interessante as respostas que ele deu pra gente pensar, né? E eu falei pra ele que eu sentia como que eu tava falhando, como que eu sentia que a gente estava falhando como sociedade, né? Falar assim. E porque as pessoas, elas cometem isso, né? Elas tiram a própria vida, porque de fato não tem a ver com religião, não tem a ver com frescura, tem a ver com uma dor muito grande. A gente, quando sente isso, porque eu já senti algo parecido, não costumam ser os mesmos motivos, cada pessoa tem o seu motivo, né? Pra, infelizmente, pensar nisso. Mas você querendo arrancar uma dor de você que não sai, que às vezes você já tentou de tudo e nada resolve, né? Quando vem aquele sentimento de que não tem um propósito na vida, que eu vou já deixar de antemão que é uma ilusão, que a gente sempre acha esse mundo é imenso. Então nunca vai faltar, é só a gente procurar um pouquinho, né? Não é fácil, a gente precisa de ajuda a princípio, mas o propósito ele vem. E para quem achou interessante esse brinquinho aqui, não desviando do assunto, foi meu marido que deu. Ele comprou numa feirinha em Manaus. Aí ele me respondeu assim, o ChatGPT, veja. Alguns pontos críticos que contribuem para a pessoa pensar em tirar a própria vida seria o primeiro, falta de espaço para vulnerabilidade, porque as pessoas nós vivemos numa cultura que muitas vezes valoriza produzir, a imagem perfeita. Todo mundo acha que por causa dessas imagens instagramáveis tem que ser perfeito, tem que ser forte o tempo todo, ninguém tem paciência mais para ouvir ninguém, né? E ninguém ensina você a lidar com a fragilidade e a dor. Era simplesmente engole o choro e segue a vida e não fale sobre isso. Quando é o contrário, né? Devemos falar sobre isso. Parar de fazer ser um tabu, conversar. Tá vendo que alguém não tá legal, né? Pergunta. E aí muitas pessoas têm medo de parecer um peso para os outros. Então eu já adianto. Se você tá passando por uma situação difícil, você não é um peso. Eu já me senti assim. Mas é o contrário. Às vezes, sem perceber, uma palavra que a gente fala, a gente já tá mudando a vida de alguém. Então, por mais que você que está passando por alguma situação difícil não perceba, você não é um peso, você está fazendo a diferença no mundo. Por mais que, às vezes, a gente sinta que é uma gota no oceano, como diria, né, parafraseando a Madre Teresa de Calcutá, acho que foi ela que falou isso. Por mais que você sinta que é uma gota no oceano, se essa gota não existisse, o oceano seria menor, né? E parafraseando também o psicólogo Leandro Klingen, acho que é assim que pronuncia, se eu falei errado me perdoe, que ele também diz, para onde o cachorro vai, ele leva as pulgas, ou seja, onde você for, os problemas que você tem vão estar na sua mente, então não adianta fugir. A gente tem que encarar, conversar com alguém. Hoje em dia a gente tem a ferramenta do ChatGPT, porém não abusem, porque não é 100% correto, tem falhas. E o principal que é conversar com humanos, né? Seres humanos, nada substitui o contato humano. Seja com família, amigos. E
pets, que também é um afago para a alma. Os pets estão ali do nosso lado sempre, né? E o vídeo vai ficar muito longo, mas é importante. O segundo ponto, que é a falta de escuta verdadeira, né? Que às vezes as pessoas, uma fica cortando a outra, nem sempre é por querer, porque nesse negócio frenético de querer produzir, fala rápido, e agora a velocidade 2, 10, 20, ninguém tem paciência mais para ouvir ninguém. Isso também está interferindo. Aí o estigma sobre saúde mental é um ponto 3, porque tem preconceito, as pessoas ficam com vergonha porque tem desinformação rolando, fala que é frescura, que é falta de Deus, que é falta de não sei o quê, e aí ninguém quer ouvir ninguém. E aí esquece que as pessoas estão sofrendo, ou, né, sei lá por que fazem isso, mas é triste. O quarto ponto, a ausência de redes de apoio fortes. Comunidades, famílias, vizinhanças estão cada vez mais fragmentadas. Muitas vezes as conexões, são virtuais, mas falta o contato humano e a presença real, que é aquilo que eu falei, né? Nada substitui o contato frente a frente, né? Enfim. E o 5, falha no acesso à ajuda profissional. Mesmo quando a pessoa quer buscar ajuda, os serviços são caros ou inacessíveis, ou há escassez de suporte público adequado. De fato, porque eu já tentei ligar naquele... Eita, perdão, derrubei o brinquedo das crianças. Eu já tentei ligar naquele 188 e demora. Então, se alguém tiver num desespero pensando em tirar a própria vida, às vezes é mais rápido do que ser atendido, porque você fica lá na chamada e fica. E aí ou você desiste de raiva, o telemarketing te vence pela raiva e você esquece o que você queria fazer, que foi o que já aconteceu comigo, né? E pra não chorar, mas é difícil, o atendimento é difícil. No SUS também, né? Se eu vou contar, acho que já faz uns 3 anos que eu fui pedir ajuda de psicólogo no SUS e veja só, 3 anos não, porque minha filha não existia, então já tem acho que mais de 4 ou 5 anos que eu tô nessa fila e até hoje ninguém me ligou para falar que surgiu vaga, para você ver que a saúde mental tá precária de todo mundo. Fui buscar ajuda, ou seja, às vezes não é falta da pessoa buscar ajuda, é que tá escasso. E aí falam, mas você não procurou universidade, você não procurou o CVV, você não procurou não sei o quê. Procura. Às vezes a pessoa procura, mas não tem vaga. E você ter dinheiro para pagar não rola, porque às vezes com esse salário mínimo, ou você come ou você busca tratamento psicológico. Porque até pelo convênio, mas empresa tem convênio médico, tem. Mas que nem você se inscreve no convênio, a minha filha mesmo escrevi ela no convênio para alguns tratamentos, inclusive de psicólogo, e tá na fila de espera, né? Então, não é falta de procurar, é outra coisa que a gente tem que analisar como sociedade, né? E aí ele finaliza aqui com, mas isso não significa que não haja solução. Podemos conversar individualmente, praticando a escuta ativa, acolhendo sem julgamentos, aprendendo a perguntar se você está bem de verdade, porque a gente pergunta, mas não quer saber. Tem que querer saber. A gente é ser humano, a gente tem que começar a agir como ser humano, querer saber de verdade, falar, poxa vida, você está bem. Olhar no olho da pessoa e falar, você está bem, está precisando de ajuda, quer conversar, vamos tomar um sorvete, um açaí, né? Vamos dar uma volta. E falar também, não tenham medo de falar, não tá nada bem, tá uma bosta. E rir dos problemas. Falar, vamos sim, vamos sair, vamos rir, porque tá todo mundo na merda. Mas tem uns que, infelizmente, estão pior. E aí, a nossa obrigação como sociedade é ajudar uns aos outros, gente, pelo amor de Deus. Aí, cadê? E pequenas atitudes salvam vidas, realmente. Aí tá aqui, sinais de alerta que podem indicar que alguém está pensando, né, em acabar com tudo. Como agir para ajudar? Os sinais de alerta estão em mudanças emocionais intensas, tristeza profunda, desesperança, irritabilidade. Falar sobre se sentir inútil é um peso, é um sinal de alerta. A pessoa se isolar é o
Ponto 2, isolamento, evitar amigos, família e atividades que antes gostava, perde a graça. Fica tudo apagado, você não vê sentido em nada, é um desânimo, é uma tristeza. Procura ajuda, gente. Mudanças de comportamento, sono excessivo, insônia também, comer demais ou sentir fome nenhuma. É uma pessoa que come sempre, ela não tá a fim de comer. Ou uma pessoa que come pouco e de repente tá comendo freneticamente, uma ansiedade assim também é um sinal de alerta. Desanimar de cuidar da aparência. Se é uma pessoa que foi sempre desligada, agora uma pessoa que sempre se cuidou e de repente desanimou, é um sinal de alerta. Aí, passo 4, fala direto ou indireta sobre, né, a morte. Acho que não pode falar a palavra aqui, né? Dizer que não aguenta mais, que seria melhor que não existisse, ou que queria que tudo acabasse. São frases que alertam. 5. Comportamentos de despedida, doar objetos pessoais importantes, é estranho, prestem atenção. Escrever cartas como se fosse partir. E o 6, que é o uso de substâncias, consumo de álcool ou drogas, ou a pessoa que querer transar demais também, que é um sinal de alerta, você se jogar em algum tipo de compulsão, jogos, qualquer vício, né, gente? Qualquer vício também pode indicar que tem um problema, tem alguma coisa errada aí, né? Aí, como agir? Escute sem julgar, mostre presença real. Pergunte diretamente à pessoa se ela tá pensando em fazer aquilo sem medo, sabe? Conversar sobre o assunto. Não deixe a pessoa sozinha se você acha que ela tá em risco imediato. Não saia do lado dela, mesmo que seja em silêncio. Sabe? Mostrar que você tá lá, uma presença real. Mesmo que você esteja em silêncio, a pessoa sabe que você está lá, segurando a mão dela, tá ali do lado dela. E encaminhar para uma ajuda profissional. E, gente, o CAPS não é isso que todo mundo diz, de médico de doido. Gente, eu fui no CAPS, fui atendida por um psiquiatra, foi excelente, lá na época que eu morava em Guarulhos. E não é só, médico de doido, ele é um médico que ajuda na saúde mental. Eu tive uma questão que eu estava em crise de depressão, né? Agora eu estou joinha, tô ok, né? Tem aqueles altos e baixos, mas eu já me conheço, eu já sei, né, os mecanismos para afastando quando vem aqueles pensamentos meio, né? Então, eu estou joia. Então, recomendo o CAPS, não é médico de doido, ele vai conversar com você. O psiquiatra conversou comigo na época, falou sobre a questão de tomar o remédio e de analisar se o remédio está fazendo efeito. Você não vai sentir que os sintomas vão sumir na primeira semana, às vezes leva um tempinho para o remédio estabilizar ali, você conseguir se sentir de boa. Não dá para deixar atividade física, nem que seja caminhar ali na esquina e voltar. É importante fazer um pouquinho de exercício físico ou uma atividade física, sempre estar em movimento. É importante. Qualquer coisa, nem que seja uma dança, você coloca ali 12 minutos no YouTube. De vez em quando eu faço isso com meus filhos, porque não dá... Às vezes não dá motivação. Eu falo, gente, vamos brincar, vamos dançar. Daí não precisa dançar igual, sabe? Faz um negócio meio doido ali só pro seu corpo mover. Você já tá se esforçando, já tá ali no avanço até você conseguir pagar uma academia, que às vezes não dá, né? E sempre um apoio contínuo. Depois das crises, continue acompanhando e prevenir é sempre uma coisa constante, né? Eu olhei aqui no chat GPT... e eu achei importante falar sobre esse assunto, porque, gente, a gente tá falhando como sociedade. A gente tá tratando pessoas como coisas e coisas como pessoas, e não é assim que funciona. A gente tem que ser mais humano, tem que ser mais empático, né? Tratar o sofrimento como uma coisa séria, porque não é normal uma pessoa querer desistir. Mas foi por amor, foi por não sei o quê, não interessa, dane-se, não interessa o motivo. Se uma pessoa está em sofrimento, e a depressão,
às vezes é uma causa, pode ser uma causa ali que nem paixão de adolescente, pode ser um sofrimento, um luto, perdeu alguém, pode, e pode também ser uma questão química no cérebro que falta, que às vezes você precisa de uma medicação para equilibrar. E não é só pessoas que têm depressão, só veio com a depressão que precisa de medicamento. Pessoas com TDAH, pessoas autistas, pessoas ansiosas também podem acabar entrando em depressão por causa dessas comorbidades, porque não consegue se ajustar, se sente o tempo inteiro inadequado, não consegue acompanhar o ritmo na escola, no trabalho, e fica se sentindo inadequado. Às vezes você tem alguma dessas comorbidades e, como eu, não tenha condições de ir buscar, de ir atrás para resolver, e aí vem a depressão, né? Então, no caso, procura buscar ali alternativas de se exercitar, procura o CAPS, o SUS e, enfim, psicólogo social. E não deixe de conversar. É importante conversar com um familiar ou um amigo, se os familiares não estiverem perto ou você achar que não vão te compreender, procure um amigo, alguém que você confie, sabe? Converse, não deixe chegar no ponto do desespero, porque é muito triste. Realmente é muito triste, é doloroso. Para quem desiste, é doloroso. Para quem fica e não sabia, porque às vezes não sabe identificar os sinais. Então, gente, atenção. Vamos melhorar como seres humanos. É um assunto sério, muito sério. Tá bom? Um beijo, um ótimo dia, gente. Tchau.